Canonização de eventos em qualquer nível. Você deve encontrar um mecanismo para ser consciente das suas percepções. Você se ocupa do sistema de conhecimento entre a realidade e a pilotagem. A solução para o seu problema, por exemplo, curar uma doença, é um sistema de conhecimento para converter um evento futuro de tal forma que, sob qualquer aspecto, seja somente melhorado e harmonizado, sem nenhuma deterioração, sob qualquer ponto de vista. É necessário compreender que de onde obter a informação e como pilotá-la. Esta é uma técnica de pilotagem no nível de compreensão de ambas as estruturas. A visão é o sistema dos processos ocultos. Você deve se ocupar da teoria e da prática, de como realizar a pilotagem de uma situação. O problema existente, depois de ouvir a gravação uma vez, o aspecto muda, o nível de informação se desloca. A aquisição de novos conhecimentos faz surgir uma nova forma de informação. Existe um volume de sua informação com um raio de 2 metros no momento em que você chegou aqui. Depois de receber uma nova informação, o raio aumenta 1 milímetro. Então, você já deve estar pensando em várias coisas, com construções diferentes. Esta é a prática, e você deve entender a prática específica. A forma de uma informação se movimenta. Agora, o campo ativo da informação é um campo geométrico, que é a continuação do dedo indicador da mão esquerda. Se você traçar uma linha reta na mão deste dedo, a uma distância de 2 milímetros, encontrará uma esfera de 2 milímetros de diâmetro. Agora, este ponto é o mais ativo. É necessário harmonizá-lo até o fim do dia. Eu dou um método de aprendizagem de cada vez. O método de aprendizagem não é uma estrutura estática. Para cada etapa sucessiva, você deve aprender algo novo, de modo que o índice de aprendizagem seja mais rápido que o crescimento de qualquer outra informação negativa. É necessário utilizar a informação diretamente. Você tem um processo e, para obter um tecido sadio, utilizar a informação da seguinte maneira. 1. A trajetória de aprendizagem, que por si só já se reconstitui. 2. Quando você começa a concentrar o conhecimento e passa a aplicá-lo. Por exemplo, pode começar a pilotar esta informação do dedo indicador da sua mão esquerda. Percebe que a esfera que se encontra já normalizada, a sensação chega mais tarde e é uma sensação duradoura. Deve ver o nível da lógica, entender. Eu dou um macro do entendimento. O ponto é que a velocidade do pensamento seja maior que a taxa de reação da doença. O homem começa a ter um entorno protetor, através do qual a informação da doença não pode penetrar. Então, logo tenha deixado de penetrar, já é o bastante, já não existe doença. O homem se submete a provas médicas e os resultados mostram que voltou à norma. Como é possível aumentar a velocidade do pensamento de tal maneira que seja mais rápido que a troca de informações com o entorno? Teoricamente, as condições são equivalentes para qualquer objeto de informação, e a doença é igualmente um objeto de informação. É o macro futuro da sua vida. Durante os eventos, certo objeto terá prioridade, o que chegar primeiro para ocupar este espaço. Nesse sistema de pilotagem de eventos, é importante para desenvolver a troca de informação entre você e o meio ambiente em tal grau que seja capaz de perceber como ocupar primeiro esse ponto, onde não existe doença ou problema, nem para você, nem para ninguém mais. Esta é a teoria e a prática. Eu observei como funcionam estas dinâmicas e notei que muitas células de vocês já se transformaram. Vocês têm que intensificar esse processo. Quanto mais rápido, melhor será para vocês. Pergunta: a concentração no dedo mínimo só se aplica ao adenocarcinoma? Resposta: não. Este é um sistema de pilotagem de eventos. O adenocarcinoma altera a forma dos eventos futuros. Ele tem a sua forma canônica, digamos elipsoidal, quando se trata do período quando você tinha 20 anos. Os eventos que correspondem a esse dedo, quando você tinha 20 anos,
tinha uma forma elipsoidal. Este é um fato concreto, não estou supondo nada. Esta forma já começou a mudar e você não deve tratar apenas do aspecto futuro, mas entender a razão também. Por isso que acontece no mesmo nível da forma da informação. Deve-se aplicar o princípio do scanner. Sente-se confortavelmente e imagine todos os acontecimentos da sua vida em qualquer forma ao seu lado. Essa forma pode ser diferente de muitas maneiras. Inicie um escaneamento do seu cérebro. A informação está contida em um arquivo em seu computador, ou em uma folha de papel, ou em alguma outra forma. Deve analisar essa informação e encontrar onde foi modificada. Se é mais fácil para você fazer isso em um plano geral, comece com a macroestrutura. Agora que você escaneou a informação, encontrou mudanças em alguma área e já entendeu por que elas aconteceram, você encontrou um conteúdo escuro, eliminou esse conteúdo e já colocou um conteúdo iluminado em seu lugar. Pergunta: como posso compreender por que isso aconteceu? Resposta: não é obrigatório que você entenda. No primeiro princípio, é possível avançar, ainda tendo somente as sensações. Se você tem a sensação de que o volume mudou, esse é o lugar onde algo não está bem. Cada homem tem um sistema de canonização da sua vida, um sistema de diagnóstico interno, a norma da vida social, da saúde e de todo o restante. Trate de identificar seu gêmeo, onde tudo está na norma, e é com sua ajuda que você escaneia. Os gêmeos são os eventos que você constrói para si mesmo. Eu faço objetivação dessas questões e dou o método de como trabalhar com a forma, com a ajuda das sensações. As sensações podem ser diferentes, mas como meio adicional de pilotagem sobre seu estado, estão unificadas. O organismo é um ambiente hermético, devemos buscar o ponto de entrada. Pode ser que não tenhamos um carcinoma no rim, mas o rim pode ser um ponto no nível informativo. Todos os órgãos, todas as células de uma pessoa estão na esfera informativa. Por fim, o homem deve ser saudável. Muitas pessoas podem permanecer saudáveis. A informação da doença, o volume de informação, se introduz na esfera através de um ponto de contato sobre a superfície exterior. Seu ponto de contato, quando você tinha 20 anos de idade, era o seu rim direito. A informação começou a se movimentar ali e, pouco a pouco, alcançou o ponto quando uma primeira célula doente apareceu há 10 anos. Depois disso, essa célula começou a extinguir os impulsos do hemisfério direito do cérebro. E assim, o cérebro acabou perdendo o controle sobre a zona onde apareceu o adenocarcinoma, nascendo um tecido alheio ali. Eu entendo seu modelo específico de mudança da informação. Na sua forma canônica, o homem não tem nenhuma doença. A doença é uma informação externa. Através de qualquer ponto, você permitiu a entrada de um objeto de informação que corresponde à saúde. Eu estou falando só de uma informação, não daquela que causou esse efeito. Isso não é importante nesse caso. O importante é curar a doença. Por exemplo, se para curar tem que ter algum conhecimento, um estudo intenso, por exemplo, isso precisa ser considerado, mas nesse caso não estou me referindo unicamente à forma. Pergunta: o dedo mínimo, tenho que vê-lo em sua forma normal ou como em uma radiografia? Resposta: deve visualizá-lo mentalmente. O horário que dou se caracteriza pela maior atividade das fontes de informação que correspondem ao homem durante os processos de troca com o meio ambiente. Este momento é ótimo para as estruturas pilotantes. Para obter o resultado desejado, pela concentração em qualquer outro horário, você deve usar os valores de conversão no horário da concentração arbitrária. Os valores de conversão são determinados com base na regularidade do desenvolvimento da sua aprendizagem. O seguinte elemento de pilotagem: com a visão interior, olhar diante de você e ver o objeto de informação que corresponde a um arco-íris. Deve sintonizar-se com todos os espectros de cores visíveis e continuar assim sem ter que se esforçar. Então, é suficiente visualizar apenas uma cor, ainda por um breve instante. É um método para pilotar eventos de qualquer nível, canonizar eventos de qualquer nível.
O que estou dando é uma espécie de anexo ao seu problema, em termos de conhecimento. A doença é um dos seus problemas. Para qualquer problema, formule e atue. Isso é a pilotagem. Receita adicional para sistemas de pequenas concentrações. Uma colher de erva de São João, o nome científico é Hipericum perforatum, 1/3 de colherinha de bicarbonato de sódio e 200 ml de água fervida. Misturar todos os ingredientes e deixar em repouso por 3 dias. Filtrar e deixar mais 3 dias em repouso. Umedecer uma gaze e fazer uma compressa para colocar na planta dos pés no meio da planta dos pés durante 10 noites seguidas. Essa receita dura 7 dias na geladeira e este método é usado para ionizar os tecidos.